Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que horas você está nos vendo, né? Que hora você está assistindo essa postagem, esse vídeo, mas sinta-se abraçado. Você está aqui no canal Crente Concurseiro, né? Um canal criado, né, por mim para divulgar, né, concurso, né? Também divulgar como eu estou estudando, realmente aqui trocar uma ideia com todos que buscam, através do concurso público, uma aprovação, uma ascensão social, né? Uma mudança positiva realmente de vida, né? Então, sintam-se abraçados. Hoje, 11 de dezembro de 2025, literalmente fim de ano, chegando aí reta final dos últimos dias desse ano de 2025. E eu venho aqui, né, hoje bater um papo com vocês sobre o balanço, né, tanto dos meus estudos, né, como de vocês, né, como vocês saíram, que meta você alcançou, né, se você passou em algum concurso, como foi seu 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 ano de estudo, né, como você avalia, né, como você se saiu. Então eu vou aqui trocar uma ideia com vocês, fazer uma rápida avaliação aqui de como eu fui, né, dizer como eu me sinto agora no momento, hoje 11 de dezembro de 2025, como dissemos, reta final de ano. Né? E fim de ano, gente, todo mundo costuma avaliar, realmente fazer um balanço daquilo que foi positivo, de que foi negativo, né? O fim de ano, ele nos traz, né, realmente esse sentimento de fechamento de ciclo, né, fechamento de contas, né, prestação de contas conosco, né, a gente com a gente mesmo, pode-se dizer assim, né. Então, hoje eu vou aqui trocar uma ideia com vocês, como foi esse ano, como eu me sinto agora, como minha avaliação de mim mesmo, e aqui trocando uma ideia com vocês, é como eu estou, como eu me saí, o que eu achei desse ano, se foi positivo, se foi negativo. Então a gente vai trocar uma ideia. Então, como a gente disse, fim de ano é ano de se avaliar e rever seus conceitos, rever tudo aquilo que você fez, deixou de fazer, e a gente vai avaliar. Gente, eu estudando para o Banco do Brasil, completei já um ano estudando para o Banco do Brasil, como vocês, é notório, vocês sabem disso. Claro, quem nos prestigia aqui no canal sabe, lá também no YouTube, no Instagram, sabe que eu estou estudando para o concurso da, do Banco do Brasil. E virada de 2024 para 2025, já se ventilava que o edital sairia, que estaria perto. E ali, em meados de dezembro, eu adquiri um preparatório do Gran Cursos Online para Banco do Brasil. Né? Eu já havia estudado para o Banco do Nordeste no mesmo ano, ali em 2024, foi em primeiro semestre, e logo depois engatei Correios. Né? E desse tempo, fui estudando, e aí larguei um pouco do setor bancário, não larguei, mas porque eu tinha feito a prova do Banco do Nordeste, engatei os Correios, e aí fui levando até o final do ano, e não passei, né? Tive uma boa colocação dentro do possível, mas não passei, tanto no Banco do Nordeste como no Correios. E aí, meados de dezembro do ano passado, se ventilava a ideia de que o Banco do Brasil iria lançar um concurso. Mas não só por isso que eu embarquei nessa aventura do setor bancário. Eu já era a minha proteção, é um setor que eu gosto, apesar de algumas matérias que eu não
não vamos dizer que eu não gosto, né? Eu não me dou bem, eu não tenho muita afinidade, que é inglês, eu não gosto dessa parte de, de inglês, estudar para inglês para mim é um sufoco. Vendas e negociações, confesso para vocês que se eu chegar a passar, vou ter que encarar essa área de vendas, que o Banco do Brasil ele é muito mais dado a isso, muito mais forte nesse setor, né? E, então, vendas e negociações para mim é uma matéria muito chatinha, mas tenho que estudar. E aí eu compro o preparatório do GRAM e começo realmente ali minha batalha de estudar para concurso do setor bancário, né? E de lá para cá está aqui eu, hoje 11 de dezembro de 2025, estudando setor bancário ainda. Mas minha avaliação, gente, é não só na área de estar estudando para banco, mas como eu me saí, como eu me sinto, como eu me avalio, né, nesse, nesse ano de 2025. Eu aprendi muito, né, eu testei técnicas de estudo, eu fui vendo em que eu era melhor. Nesse ano eu me propus também a me dar abertura de estudar também por PDF. Era uma coisa que eu tinha muito, eu relutava muito, não gostava, não queria, achava que eu não ia conseguir estudar PDF. E hoje eu me dei esse direito de estudar PDF e estou gostando. E eu evoluí muito nesse período estudando por PDF. Claro que em algumas situações eu mesclo, né, PDF, principalmente nas exatas, PDF e vídeo, vídeo aula. Mas durante esse ano, então aí comprei o cursinho, entrei já em dezembro do ano passado estudando, fim de ano do ano passado estudando setor bancário, lembrando que o ano todo em 2024 eu também já estava estudando. E aí chegou janeiro, eu continuei estudando. E aí em fevereiro se ventilava que o Banco do Brasil iria lançar edital depois do carnaval. Não veio e eu me mantive estudando e continuei minha trajetória, tentando melhorar, tentando realmente ficar bom nas matérias, né? E aí, março continuei estudando, março é mês de meu aniversário, e aí já completando 45 anos, continuo estudando e o tempo passando. Em abril, a gente já tinha notícia de que IBGE lançaria um seletivo para a contratação de temporários. Como todos sabem, eu trabalho no setor privado, na CLT, eu sou seletista, né? E aí eu me vejo também, gente, necessitando de não só esperar pelo setor bancário, né? Também querer me inserir no setor público, também pelo seletivo. E aí eu fui estudando, em abril, maio e junho, entre junho e julho, se ventilava que iria sair. E aí logo eu adquiri um preparatório para o IBGE. O IBGE, como todos vocês sabem, ele está com as inscrições abertas, inclusive era para se encerrar hoje as inscrições desse seletivo e eles vão se encerrar no dia 17 agora, uma semana a mais. E também lá na frente a prova que era para 22 de fevereiro de 2026 ficou para o dia 1º de março de 2026, mês do meu aniversário, gente. Então, gente, esse balanço que eu faço desse ano foi muito positivo, né? Eu, eu adentrei a muitas matérias, consegui avançar em muitas matérias, consegui destravar algumas coisas. Matemática, meu calcanhar de Aquiles,
é também de muita gente, é o meu calcanhar de Aquiles, é muito complexo para mim, e ainda assim, com muita luta, né? Chego agora em dezembro também estudando forte para né, em matemática. Eu fiz um simulado de, de, de estratégia e de 15 questões acertei 8, né? Isso quer dizer que eu tenho que melhorar também ainda mais. Fiz o CNU, né, nesse ano também. A gente criou o canal ali em 2019 e aí é, logo depois eu me inscrevi para o CNU, né, divulguei tudo aqui, divulguei minha nota. Eu me saí bem em matemática, né, como falei para vocês, mas preciso melhorar, porque matemática você tem que estar bem mesmo, né. Então, consegui melhorar, me abati em alguns momentos desse ano, na questão financeira, na questão dos problemas pessoais, que isso é inerente ao ser humano, e a vontade de desistir, principalmente agora também no final do ano, falei para vocês, e a gente tem que se reerguer, ter força, porque estudar para concurso não é fácil, não é brincadeira, principalmente para um pai de família. Então, consegui avançar nas matérias, né? Conteúdo, tive uma evolução clara esse ano, principalmente matemática, aqui eu vou voltar para o foco de matemática, porque é nela que eu preciso, é ela que eu tenho que me diferenciar e é uma das matérias que eu quero dominar bem, até porque, como falei para vocês, tem um vídeo aqui já esquecido aqui no YouTube que eu disse para vocês que eu pretendo ou passando ou não, mas se eu passar em algum concurso, claro, servindo de exemplo para alguém, exemplo positivo, né? E aí você tem que seguir pessoas que têm, que dão esse exemplo positivo, não seguir esses influenciadores aí que a gente, é, sei lá, tanta coisa aí nessa internet, né? Eu chamo de internet, quando eu chamo de internet, engloba tudo, né? Nessa nova era digital, né? Influenciadores aí que a gente, por favor, pelo amor de Deus, como é que eu fico imaginando como é que a pessoa segue uma pessoa daquela, que não tem nada e não entrega nada para você, além de mentiras, além de facilidades que mais tarde você vai se arrepender. Então aqui minha influência do bem, influência para quem quer estudar, para quem quer vencer na vida honestamente, para quem quer um lugar de destaque, né? Um lugar que realmente é aquele que vai impactar positivamente sua vida. Então, é, esse ano, né, consegui evoluir em matemática e como falei para vocês, passando ou não, eu quero criar, né, quero estudar matemática, né? E eu já tive a oportunidade, não fiz, não me inscrevi para me cursar um superior de matemática, né, fazer uma graduação de matemática, mas eu farei e com essa ferramenta matemática eu quero dar aula, se possível, gente, no campo da hipótese, porque os planos são meus, mas realmente quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Se eu puder, né, para pessoas que não têm condições, dar aulas, criar um preparatório de matemática, né, com alguma parceria com outro professor, porque sei que matemática ela é o calcanhar de Aquiles de muita gente, principalmente daquelas pessoas de baixa renda, que não têm condições de estudar no bom colégio, que não tiveram bons professores, ainda que ressalva-se aqui, dou uma ressalva, de que o menos culpado aí é a escola e o professor. O mais culpado mesmo é o aluno, que às vezes não se esforça. No meu caso, teve uma particularidade, que foi a depressão que me pegou, e já na reta final ali do primeiro, segundo, terceiro ano, onde eu poderia ter intensificado matemática, eu não consegui. Fiz uma meia. Fechei ali, que deu para aprender, e fechei o ensino médio, e aí só retornei em 2014, 2015, se não me engano, a estudar. Eu sempre gostei de estudar, gosto de estudar, e aqui estou aos 45 estudando, né? Então, eu pretendo sim
reforçar minha questão de matemática, fazer uma graduação e, quem sabe, dar uma ajuda para as pessoas aqui no âmbito da matemática. Então, é, eu evoluí em matemática, e em outras matérias também, né? Eu vim evoluindo aí, do ano passado, principalmente esse ano, né? O volume de estudo para mim nesse ano, essa questão de quantidade de horas semanais, né? Em média que eu consegui, eu fui muito bem no primeiro semestre e dei uma caída agora no segundo semestre, né? Então, isso eu tenho que melhorar para 2026, tenho que melhorar nesse quesito. E quando eu digo 2026, não que eu irei parar, né? E aqui fica uma dica, né, para todos os concurseiros, principalmente aquele que tem edital aberto, e aí nós que vamos fazer, você aí, né, que talvez vá fazer o IBGE, o seletivo do IBGE, não pode se dar ao luxo, a menos que você já tenha dominado todas as matérias, de abdicar de estudar para as festas de fim de ano, né? E eu não vou fazer isso e não aconselho, pelo contrário. Então, quando eu falo em 2026, é o complemento de 2025. Então, eu já vou entrar agora em 2025, claro, fazendo esse balanço aqui, que eu estou fazendo fim de ano, mas não que eu vou parar para fazer esse balanço, né? E projetar o 2026, não. Estou estudando e estou projetando aqui, fazendo um balanço, um rápido balanço, do que eu vou melhorar em 2026, né? Na questão de também de fazer muitas questões, principalmente volta aqui no assunto de matemática. Eu tinha, né? Eu digo que tinha porque eu já destravei um pouco isso. Medo de encarar a matemática, de fazer realmente as questões. E até certo ponto, eu queria fazer, e aqui fica também para você, né, esse ensinamento, eu fazia uma questão eu estudava o conteúdo, depois fazia umas 5, 6 questões e achava que ali eu tinha resolvido. Achava que ali eu já dominava aquele assunto. E sabemos que matemática não pode ser assim. Matemática, você pode dominar um assunto. E você pode acertar uma questão. Mas o elaborador da questão, né, a banca, quem vai elaborar a questão, ele vai tentar lhe pegar, ele vai usar uma questão, claro, do assunto, mas que você tem a habilidade de destrinchar aquela questão, né? Você tem que usar realmente o seu raciocínio lógico, a sua base de matemática, e não ficar engessado apenas em fórmulas, né? Você tem uma fórmula, vai usar. Não é bem assim. Matemática você tem alguns nuances, você vai ter que saber claro, ali você tem que dominar a matemática básica, né? E aí a gente parte do pressuposto, principalmente quem vai fazer essa questão, que você sabe da matemática básica, mas que você saiba trabalhar com a matemática básica, né? Porque ali você vai usar uma divisão, você vai usar as questões de expressões numéricas, jogos de sinais, você vai ter que saber de que quem de um lado está multiplicando passa para o outro dividindo. Eu estou falando assim no grosso, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Você tem que ter o jogo de cintura, você tem que dominar a matemática para acertar as questões. Não adianta você acertar uma questão daquele assunto e aí você logo cair numa prova. Vamos aqui dar um exemplo. Eu estou estudando, consigo resolver algumas questões e fico achando que eu já sei. E lá no dia da prova, me vem uma questão daquele assunto, mas é muito trabalhada, bem elaborada e que vai me querer, vai me pedir um pouco de raciocínio e habilidade de lidar com a matemática. Então, nesse quesito, né, de resolver questões, eu estou falando matemática, mas sabemos que todas as matérias, o elaborador, o aplicador da prova, quem vai fazer as questões da prova, ele não vai deixar claro de como resolver aquela questão. Ele vai tentar
lhe ludibriar, vamos dizer assim, achando que a questão é fácil, né? E aí você se depara com uma questão muito mais elaborada que vai requerer de você as ferramentas da matemática ou de qualquer outra matéria. Então, o volume de estudos, o primeiro semestre foi bem melhor do que agora, do que o segundo semestre. Confesso para vocês que o segundo semestre foi um pouco mais complicado. Também advindo aí de que eu arrumei um outro serviço. Eu trabalho em um que eu ganho ali um dinheiro menos de salário, né? Mas tive que arrumar outro para completar a renda, e aí esse trabalho à noite, né? Ali em agosto eu comecei a trabalhar à noite, isso também foi um fator de que caiu minha produção. E o que não é desculpa, né? Já que eu tenho tempo para estudar e eu tenho que, se eu não tenho, eu tenho que fazer esse tempo para estudar. Mas fato é de que no primeiro semestre eu fui melhor, agora no segundo não tão bem, né? Houve mais é, regularidade do que sobe e desce, né? Num cômputo geral, chegando agora 11 de dezembro de 2025, eu me saí muito bem nesse quesito de volume de estudo, né? Teve semanas que travei, né? E por quê? A pergunta. E teve semanas aí que você travou e por quê? Né? Eu tive semanas que e eu tenho nos meus relatórios, gente, eu faço o cronograma da semana ali mesmo. Eu gosto de fazer escrito, né? Teve semanas que eu apenas estudei, claro, segui o cronograma, né? Eu estudei segunda, depois eu vim estudar terça. Teve semanas ruins, péssimas. Mas o que eu quero dizer para você, que no meu caso, ainda que essas semanas sejam ruins, eu não me desfoco totalmente dos meus estudos. O que eu quero dizer com isso? Que eu não fico, ainda que eu não siga aquele cronograma, ainda que aquele desânimo bata, que, meu Deus, eu ainda não passei, como é custoso, daqui que sai um edital, será que eu vou passar? Aquelas coisas inerentes do ser humano e inerentes do concurseiro. Eu não me desligo totalmente dos assuntos, porque eu já falei para vocês, ainda que eu não sentei, ainda que eu não segui o cronograma, eu fiz alguma coisa relativa a estudo. E aí eu volto de novo na questão minha de matemática. Eu pego folhas, né? Eu pego simulados, eu baixo, eu vou no aplicativo de questões e vou lá resolver questões. Né? Às vezes, gente, eu ando com um papel de questão de matemática para onde eu vou, né? Até a mulher briga e que eu levo esse papel, que eu quero esse papel. Então eu não me desligo total. Ainda que eu não siga, ainda que eu não segui o cronograma, ainda que não foi a matéria que era para ser estudada, claro que não é bom, né? Mas eu já acho que fazer isso, então as semanas que eu travei no cronograma, mas não me desliguei totalmente de estudar para concurso. A qualidade do estudo, né? Que é um terceiro ponto aqui. Pontos para se refletir. Você entendeu o conteúdo ou só decorou? Resolveu questões suficientes? Melhorou sua velocidade e segurança? Identificou seus erros? Corrigiu? Gente, 2026 foi um ano que eu apliquei muito isso aqui, né? Eu, eu, eu vi que quanto mais contato, né? Mais contato com a matéria, ali no dia a dia, fazendo revisões, você não fica naquele decoreba, você realmente entende, né? E eu sempre vou usar matemática, de novo eu uso matemática, porque matemática ele serve para todas as outras matérias. Quando eu falo matemática, você pode levar para qualquer outra matéria. No caso de matemática, as questões de fórmulas, de saber lidar, você não pode decorar, você tem que saber. As fórmulas, algumas decorativas, ok, mas entender é muito melhor. E isso eu captei nesse ano, em 2025, né? E vou tentar me aprimorar agora em 2026, né? Resolvi questões suficientes? Não. Nesse quesito eu não resolvi muitas questões suficientes.
ainda que eu tenha avançado na matemática, eu deixo muito a desejar em outras matérias, nas matérias decorebas, como se chama, né? Matérias é, que não é a exatas, né? Então, nessas matérias que não sejam matemática, eu, difícil eu querer fazer questões, né? Eu vou muito no conteúdo, né? E dificilmente eu faço questão. Então, é uma coisa que eu vou melhorar, ainda que em matemática eu tenha avançado nesse quesito, né? Melhorou sua velocidade e segurança? Aqui, gente, é, eu acho que aqui nesse quesito aqui deve ser na questão de como você realmente está estudando, né? Se você está seguro que aprendeu. Então, eu confesso para vocês que quando eu estava estudando por videoaula, estava muito lento. E aí por isso eu me dei a abertura de estudar para o PDF. E hoje eu avanço e avanço com segurança, né? Nesse quesito, né? Identificar os erros e corrigir. Isso é um dos principais pontos que a gente deve fazer, e eu creio que isso aqui se só consegue fazer ao longo do tempo, fazendo questões, avançando nas matérias, no conteúdo, que aí você vai poder identificar os erros, né, e corrigir. E isso eu estou fazendo muito agora, principalmente nessa reta final de ano agora, eu consegui fazer muito, né, identificar os erros, corrigir, voltando matérias, né, fazendo meus simulados e vendo aonde eu preciso realmente avançar. Resultados concretos. Fez simulados? Sim, uma das coisas que eu gosto de fazer é simulado, e simulado de qualquer banca, simulado, e simulado que eu faço, gente, é de graça, tá? Eu, eu pego o estratégia, por exemplo, eu estou com 2 simulados aí no estratégia, né? Um de APM e outro de supervisor de coleta de qualidade. Então, eu estou me aprimorando, né, vendo e identificando meus erros nos simulados. E como foi a evolução das notas? Eu só fiz, né, apesar de eu já ter baixado, mas eu estou fazendo pausadamente, não para ver como eu me saio na velocidade, como não, apenas para me mensurar realmente o que eu estou aprendendo, né? E então eu acertei um pouco mais da metade da prova. Isso mostra também que eu tenho que evoluir, e eu estou evoluindo, né? E, e aí, em que matéria você está acima da média? Eu confesso para vocês que apenas em poucas matérias eu estou acima da média, mas naquelas matérias que vão fazer a diferença, português, geografia e matemática, eu estou dentro da média, e dentro da média eu não consigo passar. Então é um que eu vou daqui para entre janeiro e fevereiro, né, esses 2 meses, vai ser para mim trabalhar realmente em cima desses pontos. Isso focado no IBGE. Na questão de Banco do Brasil, setor bancário, esse eu estou na evolução normal, né? Ainda que matemática e português são dois também que eu preciso evoluir, né? Pontos fortes do ano. Disciplina aumentou? Sim, esse 2025 eu fui muito disciplinado, muito mais no primeiro semestre. No segundo semestre já deu uma pouca, uma variada, mas me considero que eu me disciplinei bem. Aprendi novas técnicas, sim, aprendi, né? Modo revisão, flashcards, eu tentei, gente. Eu cheguei a adquirir aí um flashcard na questão de informática, mas eu não me dei bem com flashcard, né? Eu não me dei bem, então não uso flashcard. Pontos fracos. Quais foram as maiores dificuldades? Minha maior dificuldade foi em concentração, e seguir realmente aquele cronograma ao pé da letra. Qual conteúdo você sempre evita? O conteúdo que eu sempre tenho evitado é inglês e redação. E duas que eu vou ter que agora em 2026 arranjar tempo também para inserir
esses conteúdos. Houve falta de foco, cansaço, procrastinação, isso aqui, creio que todo concurseiro vai sentir isso, né? Falta de foco, ainda que eu tenha focado no setor bancário, creio que isso aqui não é problema para mim, né? Mas o cansaço, procrastinação, isso aqui eu realmente falhei um pouco. O que dificultou na sua rotina? Trabalho, família, falta de organização, estresse, excesso de matérias. Às vezes é um compilado, é um pouquinho de tudo, né? Excesso de matéria e depende do que você, de que área você está estudando. O estresse, normal. Falta de organização, isso é questão sua. Às vezes, realmente, você tem que ser organizado, né? Família, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? A minha ajuda, né? Não sei a sua. Trabalho, às vezes o trabalho ele também é estressante, dependendo do seu dia, então isso aqui você tem que também dominar. Então, e 2026 vai continuar do mesmo jeito. Se você, é você que tem que estar realmente ter clareza sobre isso. O que você quer mudar para 2026? Escolha 3 a 5 metas claras. É estudar 2 horas por dia, segunda a sexta, fazer 50 questões diárias, um simulado a cada 15 dias, revisão sistemática a cada 7 dias. Isso é o que você pode fazer, gente. Eu estudar 2 horas por dia, eu estudo muito mais do que isso. Às vezes menos, mas na média muito mais. Fazer 50 questões diárias pode ser uma meta factível, que você pode pegar e talvez vai melhorar muito a sua métrica de como você está, né? E eu vou tentar pegar isso aqui para mim. Fazer um simulado a cada 15 dias é muito bom. Revisão sistemática de cada 7 dias eu já faço todos os domingos. Domingo para mim é dia de revisão. Eu posso falar aqui nesse nosso bate-papo, né? É que no cômputo geral, 2025 para mim foi um ano desafiador, porque eu saí de um 2024 realmente seguro, confiante de que eu queria estar no setor privado. Mas sabia eu, né, e sei, que não seria de um dia para a noite que eu iria entrar no serviço público, ganhar o dinheiro, pagar minhas contas, viver feliz. E o ano 2025 foi muito desafiador, porque eu teria que ter a disciplina, a vontade, a força e a fé de continuar estudando para concurso, porque eu teria 2025 todo aí pela frente, concurso que eu quero, que é do setor bancário, não tinha nenhum ainda que se falava do Banco do Brasil, e nem se falava ali de Banco do Nordeste tão cedo, e nem de Caixa Econômica, que já se fala, né, que 2026, possivelmente no segundo semestre, isso irá acontecer, e o 2026 estamos esperando um ano de muitos concursos na área bancária também. Então foi desafiador continuar estudando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí, gente, a vida passando, a vida não lhe dando muitas opções, trabalho, estudo, dificuldade do dia a dia, muitas como é que se pode dizer, são muitas variáveis aí ao longo do ano que acontece que a vida não vai parar, a vida não vai ficar perfeita para você estudar para concurso, tá? Ninguém vai parar, a vida não vai parar, então ela vai continuar, as coisas vão continuar e, e aí você tem que também ir estudando, né? Se é isso que você quer. Então foi desafiador para mim continuar estudando, continuar mantendo foco, e com tudo isso, e isso não é só para mim, isso é seu também, é meu. Eu quero dizer que isso acontece na sua vida, acontece na minha vida, isso é inerente ao ser humano, independentemente de estar estudando ou não, tudo a vida vai continuar, a vida vai ter sua
rotina ali normal, vai seguir seu fluxo normal, e você que deve encaixar, você que deve buscar, você que deve realmente inserir o estudo para concurso na sua rotina. Então foi desafiador, sem edital aberto. E aí, quando surgiu a notícia, abril ou maio, foi junho, de seletivo do IBGE, eu já me animei, porque seria um meio mais fácil entre aspas, gente, vai ser muito difícil, não sei nem se eu irei passar, mas estou na luta, de conseguir entrar logo no serviço público. Olha que eu estou falando, que no mês de junho já estamos chegando em dezembro, aliás, já estamos chegando no fim do ano, estamos chegando em 2026 e a gente continua estudando. Né? Parece que nada evolui, parece que as pessoas, uns arrumam emprego, uns compram carro, outros se casam, outros compram suas casas, outros parece que estão é, realmente evoluindo na vida, na carreira, mudando de cargo, e você que está estudando para concurso público, fica, parece que estagnado, parece que não sai do lugar, parece que é só aquilo, e fica essa impressão mesmo. Né? E você não está pagando nem as contas, estudando para concurso, você não arrumou nada, você não passou em nada, e fica. Né? Olha só aí, eu de 2025, 24 para cá, fiz Banco do Nordeste, não passei, fiz Correios, não passei, fiz se eu não me engano, gente, algum conselho, CREA, se eu não me engano, fiz CREA para cá, para a região, não passei, fiz o CNU 2024, fiz agora a segunda edição do CNU, também não passei. Olha quanta coisa, olha quantas experiências, olha quanta provas, testes eu fiz, isso aí em 24 meses, né? Chegando agora em dezembro. E aí já me inscrevi, né? Inclusive já efetuei minha inscrição para o IBGE, tanto para supervisor de coleta de qualidade, como para a APM, né? Agente de pesquisa e mapeamento. Irei encarar em março, dia 1º, se Deus assim me permitir, me manter vivo até lá, 2 concursos, e aí será que eu irei passar? Então tudo, sabe, é muito vago, não é certeza de nada estudar para concurso público. Não é certeza de nada, é difícil, gente. Eu sei que é difícil, mas faça agora um balanço no fim do ano, faça o que eu estou fazendo, avalie como se você saiu, mas avalie para avançar, para continuar. Ainda que você não teve êxito, ainda que pareça que os outros estão se dando bem e você não. E é isso mesmo, é difícil. E eu faço um balanço, hoje, 11 de dezembro de 2025, faço um balanço, eu positivamente, em todos os quesitos para mim. E eu falei para vocês que se eu não passar, que se no final das contas, se tudo que eu fiz, pode ser, já que eu vou completar 2 anos estudando para concurso, 1 ano para o setor bancário, 2 anos, que venha 3 anos, que venha 4 anos, que no 5º ano eu não passar, né? De tudo que eu acumulei, de bagagem, de estudo, se eu não passar, e se eu desistir ali para volta dos 50 anos, para volta dos 50 e poucos anos, se eu já vou para 2 anos de concurso, ali com 50 e poucos anos, já vou estar ali com 8, 9 anos de estudando para concurso. Se nada, isso se eu aguentar o ritmo, se Deus me der saúde, se eu tiver foco, se eu continuar. Tá? E se eu não conseguir nada ali para casa dos 50, eu digo, não, para mim chega, eu não vou mais estudar. Para mim tudo bem, a vida vai seguir, o meu principal foco é a palavra do Senhor, é isso que eu não posso perder, é dele, é disso que eu vivo, e até o fim da minha vida. Tá? Eu não vou perder minha bênção, eu não vou desviar meu foco, eu não vou desviar da palavra do Senhor. Então isso sim eu não vou perder. Mas se eu deixar de estudar para concurso público, se não tiver nenhuma aprovação, gente, quanta coisa eu aprendi, quanta bagagem eu levei, quanta matéria, poxa, aprender setor bancário, para quem gosta, estou falando aqui para quem gosta, né? Estudar para o setor bancário, para mim é muito, muito, muito gratificante, gosto muito de estudar taxa de juros, sabe, a economia, eu gosto muito, gente, disso. Então, para mim, é muito bom estudar português, você aprendeu, conjugar verbo, gente, conseguir fazer análise sintática, coisa que
Análise sintática, eu vou falar bem sincero para vocês. Eu nem lembro dessa palavra no ensino médio. Ainda também ali na sétima, oitava série, que a gente estuda um português mais já avançando para o primeiro ano, segundo ano, né? Hoje nono ano, né? Eu nem me lembro dessa palavra análise sintática. Então, hoje eu sei fazer uma análise sintática numa prova, né? Porque estudar para concurso me forçou eu aprender. Né? E eu aprendi, graças a Deus, e estou evoluindo, claro que ainda tenho muito para evoluir, estou evoluindo. Então, gente, chega 2026 com grande expectativa, com saúde, graças ao Senhor Jeová, com foco, com fé, ainda que a vida nos coloque para baixo, ainda que a gente não vê, não passou em nada e acha que não teve evolução, eu eu estou muito confiante de que uma hora eu irei passar. Se não, não tem problema nenhum, já falei para vocês. Então, concursos vão vir aí, você vai estar preparado, vai ter que estar preparado para passar em algum concurso. Então, não espere nenhum edital abrir para você estudar para concurso, porque isso não irá acontecer. Você não irá passar a não ser que você seja um gênio, né? E aí você passará em qualquer concurso. A não ser que você seja um Tarcísio de Freitas, né? Um governador de São Paulo, né? Que, segundo, ele é um cara muito bom de caneta. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. Fazer um balanço, né? Fazer uma retrospectiva aí desse ano. Um ano, para mim, foi muito gratificante. Graças a Deus, na questão de concurso, evoluí muito, tenho muito a aprender, mas evolui muito. Então, faça um check-up, veja os seus erros, né? Veja onde você está falhando, o que você pode melhorar. E eu acho que um dos principais problemas é mesmo sabe, a procrastinação e o cansaço, o desânimo de estudar. De se manter firme. Então, mantenha-se firme. Se alguém fez, você pode fazer. Né? Se alguém conseguiu estudar 3, 4 anos para um concurso, você consegue também. Né? E uma das coisas também é baixar aí o nível de interação nas redes sociais. E falando em redes sociais, 2026 vai ser um ano desafiador para quem estuda para concurso, para a população brasileira como geral. Né? Nesse país é eleição de 2 em 2 anos, o que tem que ser mudado, né? Colocaria ali de 5 em 5 anos a eleição, isso diminuiria os gastos, os atritos, a perca de tempo, porque muitas das vezes, gente, os políticos param, né? Já pararam, aí já só falam em eleição, e aí o Brasil não anda, as pessoas só falam, as pessoas, que eu digo a população, ela, claro que ela tem que se interar sobre política, mas muitas vezes ela toma partido. Eu tenho um partido, não vou ser hipócrita aqui, eu sei em quem eu vou votar, eu sei quem, na minha visão, eu acho que é melhor para esse país, né? Mas isso não vem ao caso, é isso que eu acho. Você tem a sua visão de mundo, a sua visão de que é melhor para o país, você vota, mas isso não vai, não vai nos causar aqui uma inimizade ou uma, uma briga, né? Você tem seu lado, eu tenho o meu. Eu acho que o candidato A é melhor do que o candidato B, mas aí se você votar no candidato B, o candidato B ganhar, ok, vamos seguir a vida, né? Estamos no regime democrático, né? Um sistema presidencialista, né? Com Congresso, né? Bicameral, né? Senado e deputado, e aí eu dou uma dica aqui, aprenda também a votar em deputado, porque ele exerce um papel importante na sociedade, na política brasileira. Então, vai ser um ano complicado, o ano 2026, para quem quer continuar estudando, porque vai ter essa questão e aí você tem que se desligar das redes sociais. Então, gente, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria deixar
E essa foi minha avaliação do ano. E eu queria aqui encerrar, né, deixando aqui uma palavra que hoje vai ser diferente. Hoje eu vou deixar uma palavra que não é das escrituras, mas é uma verdade, né? A Bíblia, abre aspas, a Bíblia contém o que os homens desse tempo mais odeiam, a verdade. E isso é fato, né? Ninguém quer ouvir a verdade. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado. Faça aí a sua avaliação de como foi e projete já o futuro aí, para não deixe a peteca cair, não deixe seu estudo cair, continue aí fazendo seus estudos, montando seu cronograma e não deixando. Saliento de novo, 2026 vai ser muito complicado para quem estuda para concurso. Se mantenha o foco. Quem vai resolver sua vida é você mesmo. Não é político A, político B, fulano, beltrano. Se mantenha firme nos estudos. Não deixe estudo para depois. E 2026 mantenha o foco. 2025 acabou, pode ser assim, e de que você leva, do que você fez em 2025, vai ser o reflexo de 2026. Então, eu aprendi muito em 2025, foi um ano desafiador para mim, muito complicado, trabalhando à noite, estudando, sem passar em nenhum concurso, né? E as contas chegando. Ainda que, bem que tem ainda a gente consegue um emprego aqui, outro acolá e vai pagando as contas. Mas meu objetivo é entrar no serviço público e só tem um meio de entrar no serviço público. Não vai ser político A, político B, fulano, beltrano, ciclano que vai fazer por mim. É eu fazendo por mim e o Senhor Jesus fazendo por todos. Então, continue firme, continue na busca por aquilo que você quer, por aquilo que realmente vai impactar a sua vida positivamente. E repito novamente, 2026, para quem está estudando para concurso público, mantenha-se neutro sobre questão política ou correndo o risco de você se envolver, deixar seus estudos, o político que você quer colocar no poder ganha, e aí, meu amigo, você perdeu tudo, porque ele não vai lhe colocar em lugar nenhum. Então, faça seu papel de votar, né, que a gente tem o direito de voto, vivemos no país livre, faça seu voto caladinho, nem precisa falar em quem você votou, e ponto final. Então, 2026, infelizmente, porque é um país que de 2 em 2 anos para, e tem que se mudar. E aí é o Congresso, todo mundo sabe que aí é eles com eles mesmo, ninguém consegue mudar nada nesse país, a não ser eles. A gente troca 6 às vezes por meia dúzia. Vote no menos pior, porque e aí para quem está estudando para concurso público, né, geralmente, né, a gente não quer tomar partido, e aqui esse canal não é para tomar partido de ninguém, mas sabemos que geralmente os partidos de esquerda sempre dão muito mais valor ao serviço público que os partidos de direita. Então aí você faz a sua análise, vota, mas o que fica aqui é de não entrar na briga de redes sociais, e é uma coisa que eu mesmo, particularmente, irei desativar em 2026, para mim poder manter o foco, conseguir meu tão sonhado cargo público, esse sim, que vai me dar qualidade de vida, que vai realmente mudar, impactar positivamente minha vida, e eu não vou desperdiçar 2 anos de estudo por coisa de política em ano que vem. Então, se mantenha firme. E ano de muito concurso, tá? Tanto no setor bancário como em todos. Aqui no Piauí também, quem é do Piauí, se você é do Piauí, ano de muito concurso, ainda que seja ano de eleição. E não tem problema nenhum ter concurso em ano de eleição. Então, 2026 é ano de muitos concursos no Brasil e aqui em especial no Piauí. Então, gente, muito obrigado. É o balanço que eu faço de 2025. 2026 pretendo, e você aí que quer conseguir um cargo público, você aí que está desempregado, ou você que está no serviço que paga mal, ou você que está no serviço aí que qualquer hora vai ser despedido, foque no serviço, foque em estudar, foque numa área e comece a estudar agora mesmo. Não espere edital sair. Então, a hora de estudar sempre é agora, né? Não existe outra hora, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Então, estude,
mantenha o foco, espere o edital sair, complemente ali seus estudos e vá firme para a sua prova. Então, gente, muito obrigado. Esperamos que 2026... Falar que 2026 vai ser melhor que 2025, gente, isso é que todo mundo a gente quer, mas a gente sabe que os problemas vão vir, tudo 2026 vai ser mais ou menos ou pior, infelizmente, do que 2025. Mas aí, como você vai lidar com a situação, a fé que você professa, né? E aqui, como cristão, a única fé que a gente deve professar é no Senhor Jesus, né? Ele é o único Salvador. Eu não posso ser aqui também dizer que há qualquer fé que você professa em qualquer coisa vai dar resultado. Não, né? A única fé realmente que a gente tem que professar é na palavra de Deus. E esse canal, ele tem esse intuito de divulgar a palavra do Senhor Jesus. E aí vocês sabem que em fim de vídeo, eu trago aqui uma palavra do Senhor Jesus. Então, gente, muito obrigado. Espero que você aí esteja bem. 2026, que você mantenha o foco, sem essa de começar 2026, eu vou fazer isso, 2026 vai ser diferente, 2026 eu vou fazer isso. Você não comece agora. Se você não fez, não faz agora, 2026 também provavelmente você não vai conseguir. Então, você tem que ter os pés no chão e começar agora, né? Comece agora e já entre 2026 estudando, já entre 2026 aí focado, né? Sem essa de depois de das festas de fim de ano, depois do Réveillon, aí depois chega o Réveillon, você, não, depois do Carnaval eu começo isso, aí chega o Carnaval, não, depois do mês de julho, das festas de julho eu começo, então, e o ano acaba e você não fez nada. Então, comece agora e foque. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Né? Foi um vídeo longo, porque tinha muita coisa aqui para conversar com vocês. E o canal 2026 aí vai crescer muito e muito mais. Então, muito obrigado. Que o Senhor os abençoe. Que 2026 você tenha realmente... que você faça realmente aquilo que é para ser feito, para você mudar de vida. Né? Então, muito obrigado, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Até uma próxima. Ainda tem vídeo esse ano, tá? Aqui ainda não acabou, ainda vamos ter muitos vídeos aí até o final do ano sobre IBGE, sobre o Banco do Brasil, sobre o setor bancário, sobre o Banco do Nordeste e Caixa Econômica, que também já se aproxima aí também. Então, muito obrigado, fique com Deus, até uma próxima e que Deus o abençoe.